Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês um nó que eu estive conhecendo há pouco tempo. É uma indicação de um aluno e vai trazer uma solução bem interessante para vocês que estão trabalhando com o Z-Index e tentando colocar um elemento sobre o outro de uma forma um pouco mais dinâmica, tá bom, gente? Vamos lá, me acompanha aí. Primeiro nós vamos criar um novo projeto, tá? Eu vou chamar esse projeto aqui simplesmente de Z-Index. E aqui em Project Path eu vou clicar em Browse, vou tirar esse Documents, vou colocar Desktop e apertar Enter. E aqui eu crio uma pasta nova, tá, gente? Então clicando em cima desse botão você vai criar uma pasta nova. Eu vou chamá-la também de Z-Index, tá? Sem colocar espaço, tá, gente? Dou um OK. E estando dentro da pasta Z-Index, podemos clicar nesse botãozinho para poder selecionar a pasta atual, né, a pasta corrente. Então, clicou aqui em cima, nós temos o caminho corretamente, temos aqui o nome do projeto também, podemos clicar em Create e Edit. Legal. Bom, agora a gente vai clicar, eu vou usar esse esquema aqui, gente, ó, Editor Layout. E aqui eu tenho um layout já configurado, que é o layout chamado de aula. Nele eu tenho o File System dividido. Aqui embaixo eu tenho a parte da visualização. Vou colocar aqui em 2D também. E aqui na direita eu tenho o painel de cenas e o painel de importação. Mais para baixo eu tenho inspeção, né, Inspector e Node. Bom, então essa aqui é a organização que eu utilizo. Esse é o layout que eu utilizo para as minhas aulas, tá bom? Agora, nós vamos clicar sobre 2D Scene e vamos chamar isso aqui de Mine. Pronto. E agora podemos então apertar Ctrl S para poder salvar esta cena. Estamos na pasta Res. Para criar uma pasta, você vem aqui sobre esse botãozinho, dá um clique sobre ele e coloca o nome de Scenes. E dá um OK. Depois, estando dentro da pasta, você pode conferir o nome do arquivo e clicar em Save. Legal. Então, até o momento que nós temos aqui a nossa cena. Ela já está salva, ela não tem ainda um sprite, mas já estamos começando. Agora nós vamos simplesmente apertar o botão direito aqui sobre esse primeiro nó, add Shield Node, e vamos pesquisar por Sprite. E aqui a gente pode dar um clique, dois cliques sobre Sprite. Eu vou chamar esse Sprite de Sprite 1. E vindo aqui na nossa esquerda, a gente tem o ícone da Godot. Eu posso arrastá-lo e soltar no campo de textura. Pronto. Temos ali uma figura, tá? Temos aqui uma textura. E aí a gente pode simplesmente aproveitar esse Sprite 1, duplicar ele apertando Ctrl D. Agora temos o Sprite 2, puxar ele um pouquinho mais para baixo, tá? A gente sabe que a Godot, conforme você vai criando os elementos, né, o último elemento que você cria é o elemento que vai ficar mais à frente. É o elemento que vai ser também desenhado por último, tá bom? Então, conforme você vai colocando os elementos aqui no painel de cena, aquele que está mais para baixo também é aquele que vai ficar mais para frente, tá? Então, se eu passar esse Sprite 2 aqui para cima, ele vai ser desenhado antes que o Sprite 1 e, sendo assim, ele ficará por trás, né? Tá ele aqui, ó. Esse é o 2. Ficou por trás do Sprite 1. Inclusive, eu vou clicar sobre o Sprite 2. Vou colocar aqui na parte do Inspector, Visibility, Modulate, clicar aqui em cima, colocar uma cor diferente para ele, pode ser um verde, e assim fica mais fácil para a gente perceber as coisas. Tá vendo? Ó, o Sprite 2 está atrás do Sprite 1. Por quê? Ele está respeitando essa ordem. O primeiro nó que é colocado, ele é desenhado antes, o segundo depois, o terceiro depois do segundo, tá? E assim por diante. Vou passar o 2 aqui para baixo. Aqui você já percebe que ele fica na frente, tá? Mas aí, gente, nós vamos criar um arquivo de script para o nó principal, botão direito, Attach Script. Vou clicar aqui na pastinha,
nós estamos dentro da pasta Scenes, eu posso clicar nessa flechinha aqui e eu crio uma pastinha chamada Descripts. Posso dar um OK. Dentro da pasta Descripts, eu dou uma conferida aqui no nome do arquivo e clico em Open. Depois em Create. Pronto. Tá bom? E aí, vamos para uma breve explicação. Antes de conhecer esse nó que eu falei para vocês, eu normalmente fazia assim. Para falar que um elemento deveria ficar com o z-index mais alto que um outro elemento, eu pegava a posição y deste elemento e atribuía ao z-index. Era assim que eu trabalhava essa parte de sobreposição, de uma forma um pouco mais dinâmica, tá? Mas aí, esse nó que eu vou apresentar para vocês, ele faz praticamente isso daí que eu falei para vocês, só que você não vai precisar programar nada, tá bom? Mas ainda assim, eu vou trazer aqui a ideia que eu utilizava para que você possa analisar e ver a vantagem que esse nó vai trazer para você. Bom, dentro do nosso arquivo Descript, eu vou fazer o seguinte, already var sp1, que é igual a cifrão sprite1. OnReady var, de novo, sp2, que é igual a sprite2. Então, gente, esse sp1 e sp2 representam os sprites que nós temos, tá? Legal. E aí eu vou fazer o seguinte, voltando para o 2D. Se eu pegar o sprite2 e passar ele aqui, ó, tá vendo? Ó? A posição y dele está inferior à posição y do sprite1. Então, nesse caso, seria interessante que ele ficasse por trás e não na frente, tá? Vamos trabalhar com essa ideia aí. Aqui eu tenho um comentário, aqui também um comentário com a função process. Eu posso simplesmente apertar selecionar primeiro, depois apertar Ctrl K, e aqui eu simplesmente aproveito a função. Então eu coloco assim, ó, sp1.z_index é igual a sp1.position.y. Ok? E aqui eu vou dar um print, para que a gente possa saber o que está acontecendo. Prontinho. Então, estou dando aqui um print no sp1, no z-index dele, para que a gente possa ver qual é o resultado. Vou apertar F5, selecionar uma cena principal que nós não temos ainda. Como só existe uma, vai ela mesma, tá bom? 2 cliques aqui em cima, é só esperar um pouco. Tá lá, gente. Tá vendo? Ó? O z-index do sp1, que é o azul, é 200z17. Ele está se baseando na posição y desse elemento. E aí você percebeu que ele já ficou na frente do verde, tá? Se você olhar aqui, o verde está na frente, tá? Até porque ele foi desenhado depois. Mas o nosso código está fazendo com que o azul ele obtenha aquele valor da posição y e coloque aquele valor como z-index dele. Por isso que ele acaba ficando na frente, tá bom? Voltando para cá, eu vou fazer a mesma coisa com o sp2. sp2.zindex, que é igual a sp2.position.y. Legal. Então isso aqui, gente, é uma solução que eu pensei quando eu estava desenvolvendo um curso no qual eu falava sobre bitmaps, tá? Então eu precisei trabalhar com essa ideia aqui, porque eu queria que a personagem, quando ela descesse, ela ficasse na frente, quando ela subisse, que ela ficasse por trás de um inimigo, por exemplo. Então eu pensei nessa solução e funcionou super bem. Só que aqui você tem que colocar algumas linhas de código, né? Agora eu vou fazer o seguinte, voltando aqui para o 2D, Sprite 2, passar aqui mais para baixo, a posição Y dele é maior que do Sprite 1, vou apertar F5, olha lá, gente, na frente, puxar ele um pouquinho para trás, F5, olha lá, é o azul que fica na frente, tá vendo? Então dessa forma você consegue passar de uma forma mais dinâmica um elemento para frente e para trás, via código, né? Isso aqui funciona bem. É praticamente o mesmo princípio que o nó estará trazendo para vocês.
Agora, vamos lá para a gente conhecer o nó. Vou comentar aqui esses códigos, colocar o pass para evitar erro. E agora eu faço o seguinte, vou apertar aqui em 2D. Quem está na frente é o verde e ele tem que continuar na frente, porque eu comentei o código. Tá vendo, gente? Ó, tá na frente. Tá? Deixa eu comentar mais algumas coisinhas aqui. Isso aqui também. Tá bom? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar com o botão direito sobre esse nó, que é o nó main, add shield node, e aqui eu tenho o nó y, né? Y sort. Tá aqui, ó. Y sort. O desenho dele é bem autoexplicativo, né? Então você pode dar 2 cliques aqui em cima e colocar esses 2 sprites aqui dentro dele, tá? Então esses 2 sprites ficam como filhos desse Y sort, tá certo? E aí esse nó vai se encarregar de colocar um nó na frente, né? Um sprite na frente e o outro sprite atrás, baseando-se no position.y deles, ok? Então nesse caso o azul fica na frente. Vou apertar F5. Olha lá, o azul na frente. Vou puxar o azul um pouquinho para cima. Olha lá, gente. Já aqui já dá para perceber. Tá vendo? E o azul já ficou atrás. Olha lá, gente. Então ele é um nó bem interessante para você trabalhar com essa questão de quem fica na frente e quem fica atrás. Tá? Pode ser muito útil para jogos no estilo Binemap e também para jogos no estilo top-down, tá bom? Então tá aí para vocês o nó Y-sort que eu estive conhecendo graças a um comentário de um aluno. Isso ajuda bastante, né? Às vezes eu trago algumas ideias aqui para vocês. É como no começo, eu trouxe uma solução, funciona, mas aí vem alguém e tem teve um contato com um nó que vai facilitar, a gente pode então aderir esse nó e passar a utilizar. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Eu gostei bastante de ter conhecido esse nó e acredito que passarei a utilizá-lo nos meus próximos projetos. Tá bom? Muito bem, é isso, pessoal. Forte abraço para vocês. Muito obrigado pela atenção, como sempre, e até o nosso próximo vídeo. Até mais, gente!